Vamos lá, rapaziada, tudo bem aqui? Novamente para mais um ano. Faz um tempo que eu não faço vídeos aqui pro canal e tal. Eu dei uma parada porque começaram algumas coisas na minha vida onde eu não pude dar sequência pros vídeos. Deixa eu fechar aqui, peraí. E então eu acabei parando por conta disso, eu acabei começando na faculdade, então eu não segui com os projetos aqui do canal. Mas assim, obviamente eu tenho interesse em voltar a gravar conteúdo aqui pro canal mesmo. Assim, eu pretendo que esse ano ainda eu grave mais vídeos comentando sobre os jogos. E eu já vou começar assim, ó, já é dia 22, então meio que eu tô atrasado para esse começo de ano. Mas é importante já ter um começo. Inclusive hoje, no dia que eu tô gravando, vai ter Santos e Corinthians pelo Paulistão. Então provavelmente já vai ter um vídeo amanhã ou hoje mesmo, depois do jogo, onde eu vou comentar um pouco o que eu achei e comentar também sobre o que eu espero pro Corinthians esse ano, como eu fiz no ano anterior, no ano passado, começo do ano passado. E eu vou deixar claro aqui minhas intenções. Eu tô com o cabelo bagunçado, realmente acabei de acordar, mas eu precisava gravar esse vídeo. O Corinthians termina 2025 sendo campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco por 2-1 no jogo da volta no Maracanã. E assim, esse ano anterior foi um ano que a gente conquistou o título Paulistão, Copa do Brasil, mas não deixa assim, isso não faz com que a gente se sinta seguro com esse Corinthians de agora, se sinta assim, dado com esse título, com esses dois títulos que a gente teve, com esses tecnicamente bons resultados no final do ano, não passa uma segurança pro torcedor corintiano, ainda mais agora que já começou a temporada do Paulistão e o Corinthians vem de um empate com o São Paulo numa crise. E além desse... Peraí. Além desse empate com o São Paulo, teve a derrota pro Bragantino de 3-0. Assim, óbvio, foi com as reservas, mas mostra que a gente não tem segurança, não tem como a gente se estabilizar em algo, o torcedor se segurar em algo como forma de pensar assim, realmente eu acho que esse ano vai ser diferente por conta do título do ano passado, por conta de um começo melhor. Não. O Corinthians ainda é o mesmo, talvez o mesmo time, agora com um título e tal. Eu não sei como é que vai estar a cabeça das pessoas, dos jogadores mesmo. Não sei como é que vai estar a cabeça deles para esse ano. Se vão ter o mental melhor, né? Por conta do título. Daí porque o título dá uma certa uma certa confiança para os jogadores, mas eu não sei se vai mudar porque o Corinthians, assim, eu sinto muitas vezes que os jogadores do Corinthians, e assim, eu não vou comentar tão aprofundadamente porque o último jogo foi domingo, então essa sensação que eu tive já deu uma esfriada, porque a gente tá se preparando para esse jogo de hoje, então todo jogo é uma nova expectativa, mas nesses últimos jogos, assim, eu venho percebendo que o Corinthians, mesmo tendo título, mesmo tendo conquistado essas questões, tinha jogadores que, assim, o que mais queria era ter conquistado esse título, precisava dessa questão para ter essa confiança, mas ainda transparece que os jogadores não têm essa confiança. Eu acho que um deles é o Yuri Alberto. Assim, o Yuri Alberto eu acho que é um bom jogador. Se for comentar dele, ele é um bom jogador, mas não é um craque. Na verdade, pelo contrário, o Yuri Alberto é uma pessoa muito contestável e muito inconsistente mesmo. Então, uma hora ele pode jogar um jogo e fazer 2 gols, mas mesmo assim, nesse mesmo jogo ele pode perder sei lá quantos gols. Isso é uma prova. Nos últimos jogos ele vem perdendo muitos gols. E sei lá, eu não sei, eu acho que o Yuri tem muito problema, muito déficit técnico. Talvez entrega, eu não sei, a entrega dele, a questão de ter essa raça, essa vontade, não seja tão defeituosa, mas a parte técnica dele peca muito.
o que acaba também pegando no emocional dele, porque, assim, o Yuri Alberto, ele tem bastante, ele tem um físico até que interessante, dá pra ver que ele é uma pessoa alta, que treina bastante, mas tem esse problema técnico dele que realmente me incomoda muito, e não só ele, agora comentando de outros jogadores que, assim, tiveram momentos melhores e que agora parece que caíram bastante. Eu vou mencionar o Garra aqui como um exemplo também, mas ele é algo mais delicado por conta da sua lesão, dessa sua questão. É uma lesão. Qual que é o nome, qual que é o nome que dá? Tá, é uma lesão que ela é. Eu acho que não sei se ela é permanente, né, tecnicamente. Então ele tem que estar no tratamento para não agravar. Então ele realmente teve essa queda, o Garra, comparado em 2024, quando ele veio aqui no Corinthians e assim, ele foi um baita exemplo ali, ele tipo assim, ele conseguiu demonstrar aquele futebol que ele tinha, e inclusive, assim, muitas das vezes assustando outros times com esse potencial mesmo de um jogador desconhecido que o Corinthians trouxe e que estava jogando bem aquele ano. Além dele, o Ranieri também caiu bastante de produção. Ainda é um bom jogador, o Ranieri, assim, não é um, como eu falei, não é um craque. Ele também tem problemas técnicos. Eu acho que o Corinthians hoje em dia tem muitos jogadores que são muito mais entrega do que a parte técnica. Assim, o Bidu, assim, Bidu e Mateuzinhos, eles, assim, claramente são também, se a gente for encaixar eles, são claramente jogadores que entregam bastante ao time, se esforçam bastante fisicamente, correm, mas claramente você consegue ver um problema técnico neles, eles têm dificuldade tecnicamente, eles não são maestros em campo, mas eles têm esse problema. Então, muitas vezes a gente vai ganhar jogos assim importantes como mata-mata porque eles entregam muito. Agora, quando são jogos de menor importância ou jogos ali meio avulsos do Brasileirão, eles vão dar uma decaída porque eles não são bons tecnicamente, assim, eles não são maestros tecnicamente. E isso não é um problema, realmente. Eu acho que todos os times, principalmente no Brasil, não existem todos os times com jogadores craques da bola. Isso também na Europa. Óbvio que na Europa é menos, porque eu acho que condição física, não só física, mas tô com um problema no siso aqui, mas não só física, mas técnica ainda é um pouquinho acima e eles compensam também, mas todo time tem esses meio que, talvez, assim, um termo mais pejorativo, os operários da bola, que são aqueles jogadores que estão para compor elenco, que fazem um feijão com arroz, que entregam, se tem um problema técnico eles recompõem, mas o Corinthians são várias peças que são assim. Por exemplo, André Ramalho e Gustavo Henrique foram bons jogadores na Copa do Brasil, mas claramente tem problemas, tem déficits técnicos onde não conseguem ter uma consistência, sabe? Eles não. Em jogos assim que não vai valer tanto quanto um mata-mata ou algum tipo de pontuação, eles realmente dá pra ver claramente que eles abaixam um pouco essa intensidade que eles entregam, diferente que eles fizeram na Copa do Brasil, e acaba pesando esse lado técnico, esse déficit que eles têm técnico, e muitas vezes já vê esses jogos assim fracos entre, por exemplo, Corinthians e São Paulo, onde o Corinthians são jogos sem graças, porque é isso que eu tô querendo dizer, tipo, o Ranieri tem um déficit técnico, entrega bem, acho que talvez o Carrilho, assim, o Carrilho, você consegue ver que ele tem uma qualidade técnica boa, mas ele já tem uma certa idade que faz com que ele está demonstrando uma queda também, por conta agora desse problema. Eu acho que os únicos jogadores, assim, atualmente que você consegue ver que tecnicamente são um pouquinho melhores, eu acho que eu botaria Memphis em primeiro, talvez o Breno Bidon, você claramente consegue ver que ele tem, assim, ele não é craque, mas ele já é um nível, assim, tecnicamente mais legal, e ele tem um pouquinho de raça também, então ele acaba se destacando nisso, porque ele tem um pouco, ele mantém essa questão da raça e do controle ali de jogo, e no controle também técnico, ele se sobressai também, mas não é um exímio, assim, não é estrela, eu acho que ele é jovem ainda, então ele pode muito bem brilhar lá fora na Europa, eu acho que ele seria o caso desse jogador, assim, não é desmerecendo ele, ainda mais porque ele é um moleque da base, eu acho que é importante a gente sempre vangloriar esses atletas, mas a gente vê claramente o Breno Bidon, ele é um cara que, assim,
eu acho que ele pode, como ele é jovem, ele pode muito bem ser, sei lá, talvez um dos melhores meio-campos, assim, vamos botar assim, um dos melhores meio-campos do mundo, ir pra Europa, ser incontestável, sei lá, num Manchester United, num Chelsea da vida. Mas você vê que claramente ele, assim, ele é um cara que ele, assim, ele consegue ser uma peça fundamental, mas ele é muitas vezes ainda uma peça de compor elenco, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero passar, mas além disso, como eu falei, o Carrilho, ele tem um nível técnico legal, mas aparenta, o físico está pesando muito nele, agora ele tá ficando muito devagar, eu acho que ele não tá sendo mais como ele tinha aquela explosão quando chegou no Corinthians. E também, eu sim, acho que acontece naturalmente, o jogador, depois de um tempo no clube, ele realmente dá uma baixada na intensidade. E tem aquela questão, né? O cara renova o contrato, ele acaba decaindo um pouco. Eu não sei se é proposital, não sei como é que funciona isso. Mas se eu fosse escalar assim níveis técnicos, que a gente tem jogadores tecnicamente bons mesmo, que você sabe que o cara vai dominar a bola certinho, o cara vai ter menos chance de errar o passe, mesmo que a parte física pese um pouco, o cara ainda vai saber ter o controle. Acho que o Memphis em primeiro, Bidon em segundo, acho que o Carrilho em terceiro, Garro em quarto. Sim, eu acho que o Garro em quarto, eu acho que o nível do Garro é bem equilibrado, eu acho que ele tecnicamente é bom, assim, ele é melhor que muitos jogadores que a gente tem aqui no elenco. Eu acho que hoje em dia tecnicamente ele foi melhor que o Maicon, mas essa parte física dele deu uma decaída, mas quando ele tinha começado, a parte física dele, a parte de entrega tinha sido muito volumosa, então juntava com essa questão dele ser um pouco acima tecnicamente, com essa questão de entrega mesmo, então naquele começo você via isso, então ele tinha saído bem, e eu acho que o Yuri Alberto, mesmo tendo esse déficit, eu acho que ele fica em quinto ali, porque ele é o atacante, então acaba tendo essa questão a mais. E aí você vê que, tipo assim, os outros jogadores não têm essa entrega de tecnicamente falando, porque erram muito passe, muita passada, eles passam muito a bola, então acaba tendo esses problemas. O André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Mateuzinho. Assim, o Mateuzinho, eu não tô falando que ele tem um problema, assim, tipo, em questão de, como, por exemplo, não tem o problema dele não ser um bom jogador. Eu acho que ele tem tido partidas boas, mas claramente não é por conta da parte técnica. Eu acho que ele não é um exímio lateral, assim, tecnicamente falando, não tem uma qualidade muito boa, mas há de se, há de se compensar isso pela sua entrega, que eu acho que ele vem entregando muito há muito tempo, mas uma hora ou outra, em partidas ou outra, essas entregas vão abaixar, porque ele não consegue manter esse nível todo jogo. Então a gente vai acabar tendo esse problema. Então eu acho que o Corinthians, assim, tem essa questão de ter muitos jogadores tecnicamente que não são bons. Agora, se a gente for olhar o Flamengo, tem jogadores que são bons mesmo. Se eu vou olhar aqui o elenco do Flamengo, ele jogou contra o Vasco ontem. Eu não sei se foi o time titular do Flamengo, porque eles vêm jogando com o time sub-20, né, no Carioca. Mas se for pegar aqui, por exemplo, final da Libertadores ali contra o Palmeiras, vamos lá. Pô, Danilo, como zagueiro, a gente sabe o nível técnico do Danilo, ele não é perfeito, mas ele já é acima de zagueiros que nós temos. O Léo Pereira também tem essa questão, não é, olha, não tô desmerecendo o elenco do Corinthians, mas eu acho que, como eu falei, essas questões, o Alexandro, aí você vai pegar o Eric Pulgar, eu acho que talvez seja o mais contestável ali, mas ainda assim, tecnicamente falando, é bom. Jorginho tem que falar, a Arrascaeta também, sem muito o que falar, eu acho que Samuel Lino deu uma questão ali abaixo. O Bruno Henrique a gente já sabe do potencial desse cara, e o Carrascal, que é um jogador assim, que eu acho que ainda tem algo a entregar, mas você vê que ele tem uma diferença ali, ele dá uma diferença pro time. E eu acho que é essas questões que fazem a gente perceber isso. Eu acho que para esse ano o Corinthians ele tem que. Acho que ele tem que. Em relação a isso, acho que ele tem que. Não sei, eu acho que como o Corinthians tem muito problema financeiro, não tem muito o que fazer, contratar muitos bons jogadores, eu acho que vai ser realmente nessa questão de scout, de achar jogadores que possam ter um nível técnico ali bom, mas, assim, não são extraordinários para estar em outros clubes e que estão, sei lá, acabando o contrato com o clube, por exemplo, esse menino que veio aí do Uruguai, do Peñarol, ele
veio de graça pro Corinthians, eu acho que é isso que o Corinthians tem que fazer mesmo, né? Trazer jogadores que saibam, que assim, que apostar mesmo nesses jogadores para ver se eles têm um nível técnico, porque o Corinthians não tem dinheiro para ficar gastando com bons jogadores igual o Flamengo ou o Palmeiras, com Marlon Freitas e tal, mas saber realmente fazer essa questão gerenciamento de encontrar, fazer um scout legal de jogadores assim. E eu acho que o Dorival, assim, tá tendo muito problema com ele, mas eu ainda manteria ele. Até certo ponto eu acho que dá pra manter o Dorival. E, assim, eu acho que esse ano não de novo, que nem ano passado. Eu acho que vai depender de como nós vamos evoluir nesses campeonatos, na Libertadores, no Brasileirão. Vai ser realmente assim, é diferente do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, que eu acho que vão entrar pra ganhar esses títulos, mas eu acho que o Corinthians ele vai entrar pra, assim, por conta do peso da camisa, da história do Corinthians, óbvio. Ainda sempre é perigoso, por exemplo, ganhou a Copa do Brasil, mesmo não sendo favorito e não entrando pra ganhar, ganhou. Então vai ser realmente igual ano passado, talvez entrar pra tentar conquistar, mas eu acho que o que vier é lucro, né? Mas eu acho que o Corinthians, ele, a longo prazo e daqui pra frente, eu acho que por conta desse título, eu acho que dá mais afogado, então dá pra gente começar a parar de pensar em querer ganhar um título e contratar jogadores para isso, como o Memphis e tal, e começar a contratar jogadores pensando no futuro do clube, pensando numa volta a longo prazo, as glórias que o time já teve em algum momento, e começar a realmente analisar essas questões financeiras, políticas, e saber agora vai ser tipo assim, escalar de pouquinho em pouquinho na tabela do Brasileirão, para ter um time mais competitivo futuramente. Quem sabe a gente se torne talvez o que o Flamengo é hoje em dia, né? Com uma qualidade assim de gerenciamento do clube muito boa, comparado ao que ele era alguns anos atrás. E é torcer para isso. Eu acho que esse ano vai ser muito essas questões de expectativas. O time, assim, talvez é o mesmo time, chegaram algumas contratações, a gente vai ver como é que ela vai se desenvolver nesses jogos. E hoje eu vou comentar um pouco sobre o jogo do Santos e o Corinthians mais tarde. Espero que seja um jogo legal pro Corinthians e agradecer realmente, assim, esse último ano, 2025, teve pouco, um vídeo, acho, mas já preparar, já vai ser interessante, eu espero que seja um futuro próspero para nós corintianos e também para todo mundo que tá assistindo, que não seja corintiano. Acho que eu sei que eu tenho poucos viewers, muito poucos mesmo, mas é um começo, então é importante já dar um começo e ter uma sequência. Pode acontecer que eu não faça mais vídeos novamente, porque eu tô na faculdade, então conforme vai passando os semestres, vai pedindo mais uma exigência minha, mas eu vou tentar ser mais consistente para esses próximos jogos que vai ter, e para esse ano que vai ter, e agradecer mesmo, assim, esse último ano, e começar esse ano mais próspero, realizando meus sonhos e essas conquistas. Muito obrigado para vocês aqui, que são poucas pessoas, eu sei que vocês são alguns amigos meus, pessoas que me conhecem, que assistiram esse vídeo, e agradecer vocês e que vocês me ajudem também nessa tentada novamente com os vídeos. Valeu? Tamo junto.